Trabalho, nesse mês de outubro, nós estamos... Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos essa noite. Nós estamos nos nossos trabalhos em relação ao mês da família, que nós separamos para falar sobre a importância do lar, a defesa do lar, e vamos continuar até o final de outubro. Aliás, eu gostaria de lembrar você que ainda não fez a sua inscrição. Nós teremos o Dia da Família, onde nós faremos uma celebração ao ar livre com os nossos filhos, com os vovôs e as vovós que estão em convivência. Se o vovô e a vovó estão em isolamento, é melhor não convidá-lo e é melhor não chamá-lo. Mas se você tem o hábito de vê-los constantemente, almoçar juntos e está tendo contato, então você pode convidá-lo para o piquenique para integrar o seu núcleo familiar. Quando nós falamos em Dia da Família, nós vamos fazer em isolamento, em segurança, e para isso você precisa ir com o seu núcleo familiar. Pai, mãe e filhos, e vovôs e vovós, ou mãe e filhos e vovôs, ou vovôs e netos, tá bom? Aí você quem vai escolher, mas não é para você se misturar nesse encontro com pessoas que não são do seu convívio familiar, em virtude da segurança com o isolamento social durante os tempos de pandemia. O Dia da Família é uma estratégia para a gente poder tirar as pessoas de dentro das casas, fazer uma celebração ao ar livre, sem riscos de contaminação para o grupo de risco, não é? E se você tem o desejo de participar, faça sua inscrição rapidinho, que as vagas estão acabando. Até domingo, tenho certeza que elas já vão se esgotar. Então, amanhã você liga aqui na secretaria, entre em contato no WhatsApp da nossa igreja e você faça a sua inscrição quanto antes. Não tem custo nenhum, será gratuito e a nossa comunidade vai oferecer todo o conforto e também toda a oportunidade para a gente estar junto, fazendo um piquenique, tendo um momento de celebração, de oração, nesse lugar tão especial e nessa data tão importante. 31 de outubro, 18 horas, faça sua inscrição e depois você receberá as informações sobre o local, o que levar, como se comportar nesse dia, tá joia? Bom, hoje nós vamos aprofundar um pouco o nosso tema, daquilo que nós falamos no domingo. Falamos sobre tragédias familiares e como que das tragédias é preciso reerguer-se e levantar-se. A grande verdade é que nós vamos olhar nas Escrituras e nós vamos ver as Escrituras de uma maneira muito diferente do que outros livros religiosos ao longo da história da humanidade e nos diversos segmentos místicos e religiosos. O que eu quero dizer com isso é que a Bíblia é um dos únicos livros que não é totalmente triunfalista. Ela não conta apenas a história do ponto de vista da vitória. Ela não conta apenas a história do ponto de vista do sucesso, não conta a história apenas da perspectiva da realização. Ela também narra os fracassos, os defeitos, as incoerências, os erros dos personagens humanos como nós. Então nós vamos encontrar nas Escrituras diversas narrativas de famílias que são imperfeitas. Famílias como a sua, famílias como a minha. Eu tenho certeza que você, assim como eu, não tem uma família perfeita. E esse que é o grande drama dos nossos dias atuais. Muitas pessoas estão abandonando seu casamento, deixando suas famílias e sendo infelizes no seu relacionamento conjugal ou até familiar, baseados no seguinte princípio: pastor, a minha família não é perfeita. Mas quem disse que ela seria? Como é que duas pessoas contaminadas pela genética do pecado, que têm que lutar contra a maldade interior e a inclinação ao erro, como é que duas pessoas se unem em casamento, vão gerar filhos que também possuem a genética do pecado, a propensão ao desvio, né, da conduta cristã? Como é que essas pessoas podem gerar famílias perfeitas? Não podem. A grande verdade é que não há família perfeita. Se você não tem uma, seja bem-vindo ao time. Se você tem uma família perfeita, por favor, ora por nós. Ore por nós, meros mortais. Porque não há como duas pessoas imperfeitas, pecadoras, gerarem filhos perfeitos, não pecadores, e terem uma família acima de qualquer questionamento. A grande verdade é que no casamento, nas relações familiares, na formação do lar, nós vamos encontrar diferenças, comportamentos ruins, nós vamos encontrar vícios, nós vamos encontrar problemas, porque tudo isso ocupa a humanidade. O casamento não está blindado, o casamento não está protegido, ele não é imune contra o pecado. Pelo contrário, ele também experimenta as sombras do pecado, embora também experimente os lampejos da graça divina. Então a primeira coisa que eu gostaria que você anotasse é: eu não tenho uma família perfeita.
Aliás, esse é o tema dessa noite, famílias imperfeitas. Eu coloquei entre parênteses para que você possa diagnosticar isso imediatamente. Aliás, se você ainda não baixou o material, entre no Instagram da igreja, no Facebook, e lá você tem um material em PDF para você baixar e acompanhar o que nós vamos falar hoje aqui. Então, a Bíblia, ela não é um livro fantasioso, não é um livro idealizado, não é um livro que está acima das circunstâncias humanas. Pelo contrário, o campo de narrativa bíblica, o campo de narrativa da Bíblia é o campo humano. São as nossas experiências diárias. É tirado do cotidiano, de pessoas como você e como eu, que experimentaram suas limitações e suas dificuldades, que também tiveram suas superações e suas aprendizagens. Então, grave isso no seu coração. Eu não posso ter uma família perfeita. E a Bíblia não apresenta famílias perfeitas, mas eu preciso e devo procurar uma família abençoada e feliz. Isso é possível, isso eu quero ter, e eu tenho certeza que você deseja também. Então vamos olhar do ponto de vista da Bíblia, que não esconde os dramas dos seus personagens, que não faz uma maquiagem nas famílias para elas ficarem mais bonitas na história, e também não faz uma camuflagem para que ninguém descubra os seus erros. Pelo contrário, a Bíblia escancara as fragilidades familiares para que nós possamos aprender com elas. Conforme Romanos capítulo 15, diz assim: todas as coisas que foram escritas para nossa advertência. Tudo que está nessa palavra, tudo que está na Bíblia, na palavra do Senhor, foi escrito não por um acaso, foi escrito não simplesmente porque alguém gostaria de colocar essa palavra lá, mas foi escrita com propósito, nos advertir. Então, quando hoje nós navegarmos por várias histórias bíblicas, e vamos, por isso papel e caneta na mão, Bíblia do lado do celular ou do lado do computador, porque nós vamos abrir a Bíblia e vamos manuseá-la essa noite. Quando nós olharmos para a palavra hoje, você precisa entender, isso foi escrito para me advertir, para eu me desenvolver como pai, como mãe, como filho, como pessoa, como cônjuge, entendeu? Tudo que foi escrito como um projeto de Deus e para um propósito, nos advertir e nos ensinar. Então seja ensinado, seja orientado através da palavra de Deus, e hoje nós vamos conhecer as famílias imperfeitas. A dinâmica vai ser a seguinte, olha só, nós vamos navegar nas Escrituras e vamos pegar modelos familiares, fragilidades, erros, para que nós possamos identificar ali conjunturas e situações que nos afetam também. Então nós vamos transformar o texto bíblico histórico de milênios de anos atrás em um texto relevante, atualizado para a nossa vida hoje. Então nós vamos puxar da Bíblia e vamos fazer assim, ó, trazer para cá. Nós vamos absorver o conteúdo para aplicar. Se nós estamos passando por um período talvez de violência, se estamos passando por um período de traição, se estamos passando por um período de luto, se estamos passando por um período de rebelião ou de abandono e rejeição, nós vamos encontrar esses defeitos nas famílias bíblicas e vamos identificar em nossas vidas e como reagir e lidar com isso. Pronto? Preparado? Vamos ao nosso primeiro exemplo então, vamos trabalhar? Primeiro exemplo que eu gostaria de falar com vocês é que famílias bíblicas também experimentam luto e viuvez. Uma fragilidade apresentada no livro de Ruth, principalmente em Ruth, capítulo de número 3, nós vamos encontrar mulheres viúvas. Orfa já tinha voltado para a sua terra, mas ali nós temos a Ruth e a Noemi. Noemi é a sogra, Ruth é a nora. As duas são viúvas. Seus maridos morreram em terra estrangeira. Eles desceram para Moabe a fim de ter alimento, porque Belém passava uma grande fome, mas não conseguiram voltar para Belém, morreram em terra estrangeira. O que elas experimentam ali é a mais crua e a mais significativa dor humana. A dor do luto, que relaciona-se à perda, e a dor da privação. Eu quero falar com você que está me ouvindo aqui, que não tem uma família perfeita, que pelo contrário, experimenta nessa família a dor do luto, da viuvez e por consequência da privação. Talvez eu falo com pessoas aqui que estão assistindo e que estão olhando agora para a sua condição de família, perderam um filho amado, perderam uma filha amada, perderam um ente querido, um cônjuge, e estão lidando com a profunda dor do luto, da viuvez,
da despedida de um ente querido, de uma tragédia familiar. A Bíblia mostra que as famílias também são afetadas por essas tragédias. E quando nós não podemos preveni-las, nós devemos remediá-las. Preste atenção no que eu disse. Quando nós não podemos prevenir, pelo menos nós podemos remediá-las. É possível prevenir um luto? Na maioria dos casos, não. Luto, a perda de um ente querido, uma catástrofe, um acidente, eles acontecem sem o nosso prévio preparo e chegam a nós sem dar avisos antecipados. O que nós precisamos fazer? Conseguimos prevenir o luto? Não, mas podemos remediá-lo. Por isso você, que está vivendo o drama de uma família, que sofre com a perda e com o luto, você se iguala à família de Noemi e Ruth. Ambas estavam viúvas. E olha só o que Noemi aconselha a Ruth, e foi o que nós pregamos aqui no último domingo. Se você estava presente ou online você assistiu, se não o link está lá no YouTube, você pode assistir novamente. Ela diz o seguinte, aqui eu não vou precisar nem ler, eu posso citar, decora esse texto. Ela diz assim: Ruth, eu tenho que procurar um lar para você, seguro, para que você seja feliz. Olha só que interessante isso. Eu preciso procurar um lar seguro para que você seja feliz. Ou seja, eu preciso reparar o dano que foi causado. Você que sofre com o luto, com a viuvez, você que tem dores angustiantes na alma, que tem passado por esse sentimento de perda, abre o guarda-roupa e ainda vê a roupa do filho, abre o guarda-roupa e ainda vê objetos da filha, abre o guarda-roupa e ainda vê objetos do marido, da esposa que já partiram. Eu quero dar uma palavra para você. Você não conseguiria prevenir. Não se sinta culpado pelo que aconteceu. Não é culpa sua. A tragédia afeta todos os seres humanos. Não é culpa de Deus. A grande verdade é que você precisa remediar essa situação. Primeiro, experimentando as fases do luto. Existe a fase da tristeza, da revolta, do assentamento, da compreensão, e depois para a superação. Se você não chorou, chore. Isso é importante. Se você vem chorando ao longo tempo, procure agora um cuidado pessoal, uma terapia, porque também não se pode chorar por tanto tempo, um tempo prolongado. Então, você que vive a tragédia do luto e da viuvez, e você que tem alguém na sua família que experimenta a tragédia do luto e da viuvez, é necessário apoio, é necessário amparo, é necessário ajuda. Então, agora, sinceramente, aplicando essa palavra ao nosso coração, aplicando a nossa vida, você é uma pessoa que perdeu alguém querido? Você precisa de cuidados espirituais, cuidados psicológicos, você precisa de uma rede de cuidado para você superar essa dor. Não se enclausure e não deixe essa dor brotar no seu coração, irradiar pela sua vida e não ser mais bloqueada. Você conhece alguém que está em luto? Procure meios para auxiliar. Visita, oração, conversa, compreensão, um colo onde a pessoa possa desabafar e se sentir acolhida. Nós precisamos cuidar dessas pessoas que vivem o luto. Tanto é que a palavra de Deus diz que o povo de Israel estava negando a palavra dele quando esqueceram dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Por quê? São pessoas extremamente vulneráveis. Gente que perde ente querido, gente que está experimentando a dor do luto, são pessoas vulneráveis. Baixe a guarda, deixe pessoas cuidarem de você. E pare de acusar pessoas que estão vivendo luto. Seja mais compreensivo, seja mais tolerante. Porque Noemi deu um ótimo conselho para Ruth. Eu vou ajudar você a superar o seu luto. Eu vou encontrar um lar para que você seja segura, protegida e feliz. E saia desse espaço de vulnerabilidade e de fragilidade. É a nossa vez de fazer isso. Se estamos no luto, ou se conhecemos alguém nele, é importante que nós façamos como Noemi. Bons conselhos, boas atitudes. Segunda experiência que eu gostaria de compartilhar com você, violência física. Existem muitos lares que experimentam violência física. Eu já dei para vocês aqui num dos estudos a minha opinião a respeito de casamentos desfeitos a partir da violência física. Hoje nós temos leis que protegem a mulher e que amparam diante da sua fragilidade. Embora a mulher queira cada dia se mostrar mais forte, a grande verdade
é que o homem exerce uma força não apenas moral, mas também física, diante da sua corpulência, e muitos acabam extrapolando, e pessoas acabam vivendo debaixo de violência. A Bíblia fala de violência na família? Fala, sim, senhor. O texto é de Gênesis capítulo 4, versículo de número 8. E é a primeira família na face da terra. Que tristeza, não? A violência chegou junto com o pecado. O pecado é uma violência contra Deus, queridos. E ele também é uma violência contra todo o sistema que Deus criou. Deus criou uma família abençoada, Deus criou uma família para ser uma estrutura onde houvesse proteção e não agressão. Porém, Adão e Eva tiveram filhos. Caim e Abel são os primeiros a serem relatados. Então um dia Caim oferece um sacrifício a Deus, Abel oferece outro sacrifício, Deus se agrada de Abel e o Caim fica mordido de ciúme e de revolta. Ao invés de lidar com o seu ciúme, ao invés de lidar com a sua frustração, Caim resolve responder a isso de uma maneira como muitos de nós gostamos de resolver, no braço, no grito, na força. Muitas famílias têm a natureza adâmica, muitas famílias têm o DNA maligno de Caim, que vão para a violência como recurso para resolver os seus problemas e seus dilemas. Não são poucas as histórias, queridos, de maridos que partiram contra suas esposas, espancando-as, e depois, no dia seguinte, ainda querem ter uma vida conjugal, ainda querem ter uma vida sexual, como se fosse algo normal e natural. Há muitas histórias de mulheres que agridem os seus maridos com objetos e também com outras formas. Existem muitas narrativas de pais que agridem os seus filhos, eles não disciplinam, eles não punem com a varinha, eles agridem, eles violentam fisicamente os seus filhos ao ponto de deixar vergonhas, marcas e ao ponto até de causar problemas de saúde, não apenas emocional, inclusive físicas. Já vi casos de uma criança que ficou com um problema na mão, de dormência, diante das constantes violências que ela sofria. Quando ela errava, o pai batia sempre, até inflamar um tendão na sua mão, onde ela tem uma dormência constante e contínua, vítima de uma violência de um pai. Essa natureza violenta parece tentar surgir a cada momento na nossa vida, principalmente nas relações familiares. Caim chamou Abel para irem ao campo, talvez passear um pouco, e lá no campo, quando não tinha ninguém olhando, Caim matou Abel. A violência, ela é covarde, porque ela sempre se dá no secreto. A violência, ela coloca armadilhas. A violência é um ato de covardia, seja contra mulheres, crianças, filhos, os pais. Já vi filhos espancando pais, já vi maridos correndo atrás de esposas para poder agredi-las fisicamente. Queridos, a agressão física, a agressão verbal é uma deturpação do comportamento humano. E não há desculpas para isso. Porque eu sou explosivo. Mentira! Não é possível que você não se controle ao ponto de avançar aos limites da agressão física, de tocar uma mulher, ou de avançar contra o seu marido, ou de não conseguir se controlar quando for disciplinar os seus filhos. É que eu sou muito nervoso. Isso não é desculpa, então vai procurar terapia, vai passar por um psiquiatra, você precisa de medicamento. Não há justificativas para a violência. Violência é o ato mais instintivo e mais primitivo do ser humano. O ser humano responde com violência há milênios. Respondia com violência na sua formação social, responde com violência diante das grandes guerras e conflitos humanos na história e continua respondendo com violência dentro dos núcleos familiares. Está errado, irmão. Se você levanta a voz para gritar com a esposa, se você só usa de gritaria para falar com os filhos, se a violência é uma constante na sua casa, se quando você levanta a mão para os seus filhos, eles têm medo de você, cuidado, você está na contramão da palavra de Deus. Um dia eu fui acariciar uma criança, e levantei a mão para passar na cabeça dela. Sabe o que ela fez? A reação foi imediata. Ela se defendeu, fechou os olhos assim e se acuou. E eu disse comigo, o que essa criança experimenta? Depois eu fui conhecer a história da família. Uma criança abusada fisicamente através da violência,
assistia a sua mãe sendo espancada pelo seu pai bêbado, e ali estava o porquê ela tentou se defender quando eu levantei a mão para acariciá-la. Queridos, o maior órgão do corpo humano é a pele. Na pele nós somos equipados de diversos dispositivos sensoriais. Nós entendemos não apenas o frio e o calor, a dor e o prazer, mas a pele comunica para nós a afetividade. Se você toca uma outra pessoa para agredir, você está na contramão da propriedade humana, onde a mão foi feita para acariciar, a mão foi feita para tocar, a mão foi feita para comunicar afeto. Não levante a mão para sua esposa, não levante a mão do seu marido. Aí eu dei um tapa na cara dele, pastor, eu não aguentei. Não levante a mão para o seu filho. Quer disciplinar, use a varinha, use o chinelo. Você usa instrumentos para isso, sem machucar, sem ser no momento de explosão. Vocês têm que estar consciente e tem que ser com disciplina e aprendizagem. O restante, queridos, é violência. E sabe com quem você se parece quando você violenta o outro? Sabe com quem você parece quando você agride os outros? Você não se parece com Deus. Muito menos com Jesus, que disse para dar a outra face. Você se parece com Caim. Eu não quero me parecer com Caim. Eu não quero que essa natureza venha à flor da minha pele. Por isso, baixe o tom de voz. Baixe o tom de voz na sua casa e chega de violência verbal. Nelson Mandela, grande estadista sul-africano, ele disse o seguinte: não levante a sua voz, melhore seus argumentos. Esposa, se o seu marido começou a levantar a voz para você, vire as costas e diga: quando você voltar à sanidade, eu volto a conversar com você. Se a sua esposa começar a gritar com você, você diga para ela: perdoa, querida, mas eu não posso continuar num tom de voz desse dialogando com você. Se o seu pai fizer isso, começar a gritar, você diga: pai, com todo o respeito, eu não posso entender quando os seus gritos são mais altos do que a sua voz, do que o senhor quer comunicar. E quando seus filhos gritarem, também coloquem no lugar deles, porque são filhos e precisam respeitar os mais velhos. Não levante a sua voz, melhore seus argumentos. Grande parte das agressões começam com o tom de voz. E você já percebeu? Começa falando baixinho, começa falando mais alto, daqui a pouco estão gritando, e daqui a pouco um está segurando na garganta do outro. Isso é terrível, e não é incomum. Não é raro que isso aconteça. Quer proteger a sua família? Livre de Caim. Olha aí, violência física já estava na primeira família da Bíblia. Deus criou a família com erro de montagem? Veio com defeito de fábrica? Não. O pecado trouxe a violência. Adão e Eva foram criados puros. Porém, o pecado habitou o seu corpo e os seus comportamentos, e isso foi passado para os seus filhos e não parou mais. É nossa responsabilidade estancar essa velha natureza com o novo nascimento em Cristo. Controle sua força física, controle seu tom verbal e saiba de que violência não vai gerar conforto, não vai gerar acordo e não vai resolver os problemas da sua casa. Uma das características que nós usamos para administrar conflitos, queridos, seja no gabinete pastoral ou seja na vida cotidiana, é tom de voz elevado, ofende, agride, inibe. Você nunca vai chegar a lugar nenhum gritando ou mostrando força. Estufando o peito, aumentando a sua expressão corporal, você inibe o outro, você não chega a um acordo, você anula, você simplesmente aniquila o seu adversário. Esposa, filhos, maridos, não são adversários, são cúmplices da nossa vida e são parceiros da nossa caminhada familiar. Respeite-os como tais. E se você, machão, está querendo bater na sua esposa, está querendo usar a sua força física, eu digo para você: covarde. Deus vai te julgar. Deus vai te julgar, porque essa mulher tem medo de dar parte, tem medo de usar os recursos judiciais diante das suas constantes ameaças. Mas de Deus você não pode se esconder. De Deus você não pode escolher. Eu não posso fazer nada contra você. Talvez a justiça não faça nada contra você, mas de Deus você não se esconde. Abaixe a sua mão, abaixe as suas armas e cuide da sua casa como o homem que você deve ser. Vamos ao próximo. Violência sexual. Pastor, existe violência sexual na Bíblia? Sim. Existe luto, existe violência verbal e física, né? O primeiro assassinato da Bíblia acontece dentro da família, não são de tribos, não é um assassinato entre guerras, né? De povos distintos, acontece dentro da família o primeiro assassinato.
e abuso sexual. O texto é de 2 Samuel, capítulo número 13. Eu não vou abrir esse texto com você, porque trata-se de uma narrativa, então vai ficar muito longo, e é antididático para nós o que nós queremos propor aqui essa noite. Então eu vou narrar para você os fatos. Amnon era filho de Davi, com uma das suas esposas. Davi tinha mais do que uma mulher. Se você olhar no Antigo Testamento, às vezes você se escandalize, mas a poligamia era algo comum na cultura judaica, dentro do princípio ali do Antigo Testamento. E Davi tinha mais do que uma esposa. Uma de suas esposas deu como filho Amnon, e outra das suas esposas deu como filha Tamar. Davi tinha vários filhos. Um dia, Amnon, que era meio-irmão de Tamar, ele se apaixonou por Tamar. Isso é loucura, isso é incesto. Incesto é quando um parente tem relações com outro parente, em níveis de parentesco consanguíneo. Isso era abominável na cultura judaica, é abominável ainda na nossa cultura, com certeza, mas, quando ele se apaixona por Tamar, ele não comenta isso com ninguém. Ele vai nutrindo um desejo. Todo abuso sexual não começa do dia para a noite, queridos. Você que tem filhos pequenos, na idade entre 7 e 11 anos, onde a maior incidência de abuso sexual acontece, preste atenção no que eu estou te dizendo. Não é do dia para a noite. Crianças não são abusadas de repente. É todo um processo. Existe o ambiente, o espaço, a facilidade e, sobretudo, a confiança. Segundo as estatísticas, cerca de 80% dos abusos sexuais acontecem com pessoas de confiança. Gente acima de qualquer suspeita. Amnon era alguém acima de qualquer suspeita. E você pode ler o texto na íntegra depois que a gente terminar a nossa live aqui. Não faça isso agora para você não perder a narrativa. E você vai ver que ele começa então a ficar doente de amor por Tamar. Doente ao ponto de forjar uma situação. Doente ao ponto de criar um ambiente. Ele se deita na cama, não conta nada para ninguém, e pede para que tragam Tamar para servir sopinha para ele. Tamar vai fazer, às vezes, como uma dama de companhia. Alguém que vai cuidar de alguém que está doente. Tamar está, na melhor das intenções, cuidando do seu maninho, que está deitado fingindo estar doente. E, na verdade, estava doente. Na verdade, ele estava profundamente enfermo da alma, inclusive. E lá está ele deitado, Tamar entra com o seu guisado, com a sua sopinha. Então, Amnon pede que todos saiam do quarto e se afastem. Ele se levanta rapidamente, como ele era mais forte que Tamar, e o abuso sexual acontece com o mais forte imperando contra o mais fraco. Lembre-se disso. Então, ele tranca a porta e abusa sexualmente de Tamar. Tamar, então, fica totalmente destruída com aquilo. Quando Amnon termina o ato sexual com Tamar, sabe o que acontece que a Bíblia diz? Está escrito na sua palavra, pode ler lá, na palavra de Deus, perdão, na sua Bíblia. Está escrito que Amnon repudia Tamar. Ele olha para ela e fala, não foi o que eu esperava. Não quero. Antes doente de amor, agora ele se levanta contra e diz, não me interessa mais. A rejeição acompanha a paixão. Sabia disso? Amor é diferente de paixão. Essa paixão doentia, quando ela é consumada no objeto de desejo, ela se retorna e vira em rejeição. Por isso que muitas meninas vivem isso. De repente elas estão iludidas, apaixonadas, são cheias de alegria e de repente se sentem rejeitadas, descartadas, e muitos meninos também passam por essa experiência. Tamar é descartada e rejeitada e sai pela rua, rasga o seu vestido, e então Absalão descobre o que aconteceu. Absalão é irmão de Tamar, irmão legítimo, irmão da mesma mãe. Davi fica sabendo do acontecido, e sabe o que Davi faz? Nada. Davi é um covarde, Davi é um fraco, Davi era forte em guerras, era um ótimo líder como rei, mas um péssimo pai para educar os seus filhos e para proteger sua casa. Tanto é que na casa de Davi nós vamos ouvir de incesto, assassinato, rebelião, adultério. Tudo isso está na casa de Davi. Ótimo rei, péssimo sacerdote do lar. Existem pessoas que têm sucesso na vida pessoal e profissional, mas são um fracasso na sua casa. Eu vou repetir para você.
nenhum fracasso na família compensa o sucesso na vida. O fracasso de Davi não compensou. O fracasso de Davi na família não compensou o seu sucesso como rei de Israel. Bom, mas voltando à história, Davi não faz nada, que é uma das características do abuso sexual, o silêncio. O silêncio de quem sabe, o silêncio de quem pode fazer alguma coisa, o silêncio de quem tem nas mãos a possibilidade de intervir e de tomar providências. Você que me ouve, que foi abusada, você sabe, e foi abusado, você sabe da dor que isso causa, do trauma que isso causa. E você certamente consegue ter e reproduzir no seu coração a dor de quem não tomou partido ao seu lado, de quem não acreditou nas suas palavras, de quem ainda continua idolatrando o abusador. Ele frequenta a sua casa, ela frequenta a sua casa, o seu pai, ou sua mãe, ou o seu irmão idolatra o abusador e você fica olhando aquilo com o seu coração doente de enfermidade. Queridos, uma estatística diz que 4 em cada 10 mulheres são abusadas sexualmente tem algum tipo de abuso sexual na sua história. E 3 a cada 10 meninos. Você já parou para pensar nisso? O estrago. Se nós reunimos 10 mulheres, é provável que dentro dessas 10, 4 tenham sido abusadas, e 10 homens, 3 tenham tido algum tipo de contato sexual ilícito na sua infância, ou tenham sido motivos de uma violência sexual. Isso é uma doença da sociedade. Isso é uma ausência da família, em muitos casos, que confia cegamente e esquece de tomar as devidas medidas e proteções. Vamos lá? É necessário, queridos, levantarmos estacas de cuidado com os nossos filhos, filhas. É necessário tomarmos cuidado com aqueles que são indefesos. Abuso sexual é crime, precisa ser denunciado. Nós não podemos ficar calados, tentando proteger pessoas que são de alto escalão, ou pessoas que são muito bem conceituadas na família. Abuso sexual é crime, é violência, e precisa ser punido judicialmente. Juridicamente a pessoa precisa pagar por isso, sem falar que ela já está pagando espiritualmente por tal dano causado em outra pessoa. Tem abuso sexual na Bíblia, e eu digo para você, quando alguém não toma providência como Davi, um vingador vai se levantar. Quem vinga Tamar? Quem vinga Tamar? Absalão. Absalão levanta contra o seu meio-irmão Amnon e o assassina numa arapuca, uma armadilha que ele prepara. Queridos, o abuso sexual só gera desavença, discórdia e morte. Por isso a gente precisa aprender a proteger. Proteja seus filhos. Não que ele não vai dormir na casa do amigo ou da amiguinha, mas aprenda a falar o que é. Abra um canal de comunicação com seus filhos. Diga, olha, abuso sexual é isso. Explique na linguagem que ele entende. Se ele tem 5 anos, não pode fazer isso. Se alguém fizer isso com você, você tem que contar para a mamãe. Não tenha medo se alguém um dia falar que vai te bater. Eu estou aqui para te proteger. Mostre segurança. As crianças precisam colocar isso para fora. Está comprovado pelos psicólogos de que quanto mais cedo a criança confessa a situação de abuso, mais fácil é o seu tratamento e superação. Eu digo isso porque eu aconselho pessoas que estão aos seus 30, 25, 19 anos de idade e vão confessar a primeira vez na sua vida, nessa idade, que foram abusados quando tinham 8, 9, 11 anos. É um transtorno imenso, queridos, tanto para o marido, para a esposa, no ato conjugal, tanto para a família, para as emoções. Queridos, é uma destruição em cadeia o abuso sexual. Então, abra o canal de comunicação com seus filhos, explique o que é. Existem vídeos explicativos na internet, existem campanhas que são feitas para a prevenção dos toques. Esse toque pode, esse toque não pode, muito lúdico. Entre na internet, coloque lá vídeo explicativo sobre abuso sexual. Sente com seus filhos, ensine-os, mostre para eles. Não tenha medo de proteger, porque se alguém aproximar-se para um toque errado, essa criança vai ter condições de se defender. E quem ela vai procurar? Os seus pais. Então, pai tem que estar presente, mãe tem que estar presente, tem que estar nessa rede de proteção. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que não é dado estatístico, mas é fruto da minha experiência em aconselhamento. A maioria dos casos de abuso sexual que eu já tratei, lógico, eles têm consequências tanto para a identidade sexual, como também para os problemas de ato sexual com seus cônjuges, como também a questão da promiscuidade sexual. O abuso sexual tem várias consequências, mas a maioria dos casos que eu atendi, eles culpam os pais
por nem não terem dado a devida proteção. Mas pastor, eu não estava nem sabendo, mas você abriu o canal de comunicação. Quando seu filho deu indícios, você protegeu. Crianças que começam a ficar agressivas. Crianças que começam a ter medo de adultos. Comece a prestar atenção. Crianças que começam a ter pesadelos contínuos e constantes, perturbação e terror noturno. Não estou dizendo que isso é evidência de abuso. Eu estou dizendo que isso, em alguns casos, é uma evidência. Crianças que começam a se erotizar muito precocemente, entendeu? Começam a falar de coisas sexuais muito precocemente. Crianças que começam a desenvolver problemas de fala, problemas de relacionamento social. Seu filho tinha uma característica tranquila, sua filha, e de repente mudou o comportamento. Não é o YouTube, talvez, nem a pandemia. Talvez esteja acontecendo alguma coisa dentro dele ou dentro dela que é dolorido você saber, mas é mais importante saber, e quanto mais cedo tratar, mais cedo é possível curar. Então, abuso sexual existe na Bíblia, abuso sexual existe nesse mundo, não feche os seus olhos. Aí você pode estar dizendo, pastor, eu sou uma adulta, eu sou uma esposa, eu sou um marido, eu sou alguém que foi abusado sexualmente. O que eu faço com isso? Você precisa de cura. Primeiro, perdoe seu agressor. Se ele está vivo ou se ele está morto, diga para o seu coração, essa pessoa não vai mais dormir ao meu lado e nem vai visitar mais a minha cabeça e nem meus pensamentos. Eu decido liberá-la da minha vida perdoando. Perdoe. Segundo, confesse. Se você não contar para alguém de sua confiança, se você não abrir o seu coração, vai ser difícil superar esse trauma. Porque a palavra de Deus diz, confesse os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Eu creio que quando a gente confessa alguma coisa para o outro, nós recebemos cura. Isso é uma terapia maravilhosa. Alguém de sua confiança, alguém que possa lhe ajudar, não vai colocar no Facebook, não vai dizer aos plenos pulmões, não vai falar em qualquer lugar, mas diga para alguém da sua confiança e explique. E ore sobre esse assunto com essa pessoa. Você precisa de cura. Se você tem dificuldades no seu relacionamento sexual com o seu marido, com a sua esposa, se você tem distúrbios de sexualidade, principalmente homens que foram abusados e que não conseguem ter o prazer que deveriam ter na penetração e precisam de outros estímulos sexuais, você precisa de ajuda. Não é normal, tá bom? Não é natural. Seu abuso desenvolveu na sua vida um comportamento nocivo e doentio. Isso prejudica o seu relacionamento sexual com a sua esposa. Mulheres também que vão se fechando e que vão tendo diversos problemas na sua área sexual, precisam de ajuda. Precisam de ajuda médica, terapêutica e espiritual. Diga isso. E vamos fazer uma campanha, queridos. Nós não podemos mais tolerar essa história de abuso. Priminho que abusa do outro priminho, priminha que abusa do outro priminho, o primo mais velho, o parente mais próximo, o tio que colocou a criança no colo e depois pediu para mexer nas partes íntimas. Nós não podemos tolerar isso, queridos. Isso precisa ser denunciado. É caso de polícia. E também precisa ser tratado. Proteger os nossos filhos. Não seja Davi um covarde. Não finja que nada aconteceu. Sente o seu filho e explique, eu estou aqui para te defender. E vou tomar as providências para você ser protegido nessa casa. Nessa casa você não será ameaçado nunca mais. Davi foi covarde. Absalão fez do jeito errado. Não deixe que o seu filho, a sua filha, não deixe que a sua história caminhe para o jeito errado. Cuide do abuso como ele deve ser cuidado. Com sabedoria, entendimento e com inteligência. Joia? Vamos para mais um? Filhos fora do casamento. Esse aqui é muito interessante. Porque na verdade, pastor, existem filhos fora do casamento na Bíblia? Sim, existem diversos. Mas eu quero contar um caso muito interessante que representa muitas famílias modernas, né? Hoje, pessoal, nós vivemos um processo. Eu vou aqui para o quadro agora, para ver se eu consigo desenhar. Eu vou tentar, tá bom? Não pensei nisso antes, me surgiu agora, eu vou tentar desenhar aqui uma proposta. Bom, vamos colocar o papai e a mamãe. O papai e a mamãe... Estou tentando melhorar o meu desenho, que minha esposa viu o desenho da semana passada, ela falou assim, querido, não é o seu dom desenhista, continua só pregando mesmo. Então, eu vou tentar melhorar aqui.
O papai e a mamãe, eles possuem os seus filhinhos. Né? Vamos colocar aqui 2 filhinhos. Vamos colocar para esse papai os 2 filhinhos. Está vendo? Aí, o que acontece é que essa mamãe e esse papai acabam se separando, que é hoje uma das grandes dinâmicas da vida pós-moderna, do nosso mundo atual. Essa mamãe vai se encontrar e vai se casar com outro papai. Deixa eu colocar ele mais aqui. Esse papai já tem, talvez, vamos colocar 2 filhinhos também, só para ficar na dinâmica. Ele tem 2 filhinhos. E esse papai vai encontrar uma outra mamãe que também já tem os seus outros 2 filhinhos. Olha como está aumentando a família aqui. Eu estou fazendo a média de 2, só para você ter uma ideia da questão. Só que esse papai e essa mamãe juntos, eles vão ter mais 2 filhinhos. Às vezes só mais um, vai, mas tá bom, vamos colocar 2, só para ficar bonito aqui o nosso mapa. E esse papai e essa mamãe vão ter mais 2 filhinhos. Gente do céu, o que virou isso aqui? Não quero te julgar, não quero condenar por isso, tá joia? Só que eu quero dizer que isso não é lógico, isso aqui não é natural, isso aqui não é a maneira bíblica de família. Se você encontrou Jesus depois que se divorciou, tudo bem, você está nesse quadro, tudo bem, que Deus tenha misericórdia de você para conseguir conciliar esses problemas. Mas se você é casado e quer divorciar, cuidado. Pode ser que outro papai cuide do seu filhinho e pode ser que outra mamãe cuide da sua filhinha. E eu tenho certeza que esse não é o modelo bíblico que Deus preparou de família. Então, o que acontece? Nós temos aqui os meus, os seus, oh meu Deus, e os nossos. Nós temos aqui os seus, os meus e os nossos. E aí nós temos aqui esses que moram talvez na mesma casa e que também são parentes desse, e que também já são parentes desse, e que também estão conectados a esse, e que também estão juntos com esse. No final, esse daqui também começa a ser meio irmão desse aqui. Rapaz do céu, você viu o desenho? Essa é a característica da família atual. E é um grande, não de todas, né? Mas é um grande drama isso aí. Por que eu quero dizer que esse é um grande drama? A educação, a conciliação, a harmonia, ela realmente vai por água abaixo. Por quê? Eu estou acostumado a lidar com aconselhamento do seguinte sentido. O papai separou da mamãe, tem um filhinho, trouxe para esse casamento, a mamãe separou do outro papai, tem um filhinho, trouxe para esse casamento, agora eles têm um filho juntos e ficam os filhos. Desprezo pelo filho que não é seu. Meu irmãozão, casou com a outra esposa, já tinha filho? Agora é a sua responsabilidade de ser o homem da casa e ser o pai para essa menina também. É lógico que você não vai ser o pai biológico, mas cuidar, tratar e não desprezar. Queridona, casou com outro agora, mas tinha um filhinho do primeiro casamento, agora é a hora de você cuidar também dos filhos dele, porque você vai ser como se fosse a mãe. Esse negócio de padrasto e madrasta é cruel. A própria história, né, da infantil mostra a madrasta como um personagem perigoso, mas não precisa ser assim. Então, se o seu casamento, ele é essa mistura, como eu disse aqui, de várias famílias e de vários filhos, tem o enteado, tem a filha, tem o filho do enteado, você precisa ter sabedoria e coerência. Olha que interessante o que a Bíblia diz sobre filhos fora do casamento. Como para você ver que conflito entre filhos de diferentes mulheres dentro da mesma casa pode causar um certo tipo de desavença e de discórdia. E se você não tiver sabedoria, esse é o grande problema. Primeiro, antes de ir para a Bíblia, deixa eu retomar a linha de pensamento. Primeiro, eu, por exemplo, vamos supor que eu sou casado com uma pessoa que ela veio com um filho fora do casamento. É meu enteado. Não é minha responsabilidade disciplinar o enteado. A responsabilidade é da mãe.
A minha responsabilidade como padrasto é amar, cuidar, dar carinho, atenção, porque a minha figura já é uma ofensa para ela, para essa criança, entendeu? Então, a mãe disciplina, o padrasto acolhe. Não inverta isso, não seja o cruel da casa, porque a sua figura já é uma ofensa à estrutura familiar. Então, mãe, ajude, discipline, conduza, porque o padrasto tem que ser esse amparo, esse apoio, um amigo do enteado dele. Tá bom? Eu estou falando, pessoal, isso não é natural. Eu estou falando para famílias que vieram para a igreja e estão vivendo esse caos. Não sabe quem disciplina, o enteado não fala com o padrasto, bate porta na casa, na cara, a madrasta está com problema com a enteada. É para você essa palavra. Deus pode te ajudar a reorganizar esse espaço que virou uma bagunça. Porque quando nós rompemos um casamento e juntamos outro casamento ao nosso, nós abrimos a caixa de Pandora e a gente não sabe o que vem de lá. Então uma das dicas é: não discipline o seu enteado. Quem disciplina é o pai biológico, você dá acolhimento, carinho e atenção. E a mesma coisa a mãe. O pai biológico disciplina, orienta, né? É aquela voz de autoridade na casa. A madrasta acolhe, ama. Não fique disciplinando, não fique pegando no pé, deixe isso para o pai biológico, porque pai biológico no final acaba se entendendo, afinal de contas é pai. Sabe por quê? Eles vão olhar para a madrasta, vão olhar para o padrasto, vão olhar para essa configuração familiar e vão dizer assim: você não é minha mãe. E aí a madrasta e parte para cima, para agressão, para violência, para o xingamento, não vai dar certo. E vai olhar para você, que paga as contas, dá tênis, paga até a faculdade, ela vai olhar e vai falar assim: você não é o meu pai. Não vai dar uma revolta? Então, para você evitar isso, deixa a disciplina para quem é biológico. E deixa o acolhimento. Aquele negócio de falar assim: olha, eu sou seu amigo, estamos juntos. Para você que é agora um cristão. Agora, se você está querendo abandonar o seu casamento, querido, e casar com outra pessoa e criar pergunte para quem está, se não é difícil essa relação do seu, o meu e os nossos. Pergunte. Mas qual é o texto bíblico? O texto bíblico é Sara e Agar. É muito interessante. Porque o Abraão não podia ter filhos. Aí a Sara tem a inteligente ideia de pegar uma trabalhadora da casa, a secretária, e falar o seguinte: faz o seguinte, ó Abraão, deita com a Agar, que é a minha empregada, e tem um filho com ela, porque pelo menos para gerar descendência, não é verdade? Se o filho nascer no meu colo, é como se fosse nosso. O Abraão falou: tem certeza? A Sara falou: tem. E aí o negócio aconteceu. E o que aconteceu? Abraão teve um filho com Agar. Quando Agar ficou grávida, e agora ela era mãe do filho do seu patrão, Agar ficou cheia de si. E aí você vai encontrar o texto de Gênesis 16:5, que a Sara fica dodói. E ela fala assim para Abraão: faça o que bem entender, Abraão. Escolha entre eu e ela, mas eu não suporto mais essa mulher, ela está me desprezando, ela está me abandonando, ela virou a casaca contra mim. Olha o conflito familiar começando na gravidez. Sara não consegue tolerar a gravidez da concubina de Abraão. Ou seja, de uma ex-esposa de Abraão, ou de uma ex-amante, tá bom? Vamos atualizar? É lógico que não era assim nos tempos bíblicos, ela era concubina. Isso havia até um padrão legal, né, dentro do princípio jurídico da época. Mas é como se fosse a ex. A Sara fala assim: eu não suporto a ex, ela me humilha, ela não gosta de mim. Pior. Sara resolve, então, seguir no seu plano e aí acaba engravidando. Deus dá a promessa, eles fizeram uma baita de uma besteira tendo filho fora da promessa de Deus, que foi o Ismael, e aí Abraão acaba engravidando Sara, Sara tem o Isaac. Um dia estava tendo uma festinha de aniversário, e aí o Ismael deu risada de Isaac. Ah, pra quê? Ele está dando risada do meu filho. Abraão, coloca essa mulher para fora de casa, eu não aguento mais ela, o filho dela está me humilhando. Olha só que interessante, querido, os conflitos familiares. Isso não soa comum para você, que tem os seus, os meus e os nossos? Não soa comum? Aquele negócio assim: eu não quero que você converse com a isso. Por que você está mandando mensagem para ela? Aquela neura, aquela coisa? Pois bem, está na Bíblia aí, ó. Filhos fora do casamento, queridos, essas famílias reintegradas, elas não são naturais. Não são naturais. A Bíblia diz que a família é nuclear.
pai, mãe, filhos. E tudo que vem disso, ela tem que fazer um arranjo que não se torna natural e por isso que tem tantas dificuldades. Repito, você não conhecia a palavra de Deus e agora tem uma família com essa configuração. Deus te dê graça e aprenda a lidar com isso. Procure ajuda, conselho e coloque Deus na sua casa. Deus vai te ajudar, como ajudou Agar e também como ajudou Ismael a passar por esse vale. Mas você precisa se dispor a isso. Está entendendo? Compreendeu? Então, filhos fora do casamento, o marido que vem traz filhos, a esposa que vem traz outros filhos, e eles têm filhos juntos, sempre existe um processo de desarmonia e também de conflito dentro. É a sua responsabilidade ter sabedoria para apaziguar os ânimos, para criar conciliação, administrar conflitos e tentar, de uma maneira bíblica, sábia e sensata, construir harmonia no seu lar. Chega de briga, chega de ciumeira. Ah, o seu filho está menosprezando a minha. A sua filha ganha mais pensão do que o meu. Você dá mais pensão para ela do que para mim. Você paga plano de saúde para a sua filha e não paga para o meu. Querida, tenha sabedoria. Querido, tenha sabedoria. Você é crente. Vai ter que pagar o preço por ter esse desarranjo familiar. Procure ajuda, procure conselho. Deus pode te ajudar a ter o mínimo de paz possível para você ter a sua casa em ordem, apesar dos filhos que vieram de outros casamentos. Tá bom? Vamos lá. Mães solteiras. Esse aqui também é interessante. E Agar está aqui mais uma vez. As mães solteiras são um fenômeno do mundo atual, né? Com o aumento dos divórcios e com a saída da mulher para o mercado de trabalho e a independência feminina, elas estão cada vez mais dispostas a não se submeter a qualquer coisa e também continuar sua vida independente com seus filhos. E outras também preferem a produção independente. Tem casos de mulheres que querem ter filhos sem se casar. Ah, meu sonho é ser mãe, não é ser casada. A gente ouve muito disso, não é verdade? Meu sonho é ser mãe, não é ser casada. Meu sonho é ser pai, não ser casada. Essas produções independentes são um grande problema para os filhos. Pode não ser para você, mas para os filhos de avançada, adulta, com certeza vai se manifestar e nós vamos experimentar isso aí. Vão aparecer em gabinetes pastorais e em clínicas psicológicas, procurando algum tipo de ajuda e auxílio. Bom, mas vamos lá, vamos continuar. Agar, ela tem o Ismael, ela é mãe solteira, porque Abraão rejeita Agar. Sara não quer que Agar continue dentro de casa. Agora ela tem que criar o Ismael sozinho. O texto no capítulo 16, versículos 6 e 7, mostra que Agar foi maltratada por Sara. Esse é um grande problema das mulheres, mães solteiras. Elas são maltratadas pelos ex-maridos, maltratadas pela sociedade, maltratadas até na igreja, quando não são lembradas, quando não são abençoadas, quando não são apoiadas. Existe um maltrato nas mães solteiras, na nossa sociedade, silencioso. Se você está aí me ouvindo, eu quero te dizer que essa comunidade tem visão e olhos para as mães solteiras. Eu tive a oportunidade de fazer um estudo com mães solteiras nessa comunidade, também fora daqui, e descobri algumas coisas interessantes. A primeira é que elas não são notadas. Elas não são percebidas. Se você perguntar para alguém, quantas mães solteiras tem na igreja? Acho que nenhuma, né? Quando você começar a fazer a conta, você vai se surpreender com a quantidade de mulheres que criam seus filhos sozinhas. Seja por uma viuvez, seja por uma separação, seja por uma gravidez precoce que não configurou em casamento. Mas eu quero dizer que para você, mãe solteira, essa igreja olha, ora e apoia você. Aqui há um espaço de cuidado, de amor a você. Nos procure, nós queremos te abençoar. Nós queremos cuidar bem de você. Você tem voz e você tem identidade. Aqui nós não. Agar foge para o deserto, queridos. E lá ela sofre com privação de água, de comida, deixa o Ismael num cantinho, debaixo de uma árvore, se afasta para morrer no deserto, longe e distante dela. Bom, aqui está a grande questão. Muitas vezes, muitas e muitas vezes, eu queria dizer para você isso, as mães acabam sofrendo uma privação tão grande, tão imensa, tão poderosa, que elas acabam até mesmo abandonando seus filhos. Diante da depressão, da angústia, elas se afastam para não ver o sofrimento dos seus entes queridos. Certo? Então, mamãe, ou você que nos ouve, atenção às mães solteiras. Elas sofrem privação, elas têm que trabalhar em 2 empregos, elas têm que ser o chefe da casa, elas têm que levar na escola, buscar na creche, têm que entrar no trabalho, têm que sair tarde, elas não têm final de semana, elas têm que cuidar da casa. Nós nos solidarizamos com vocês.
Mães solteiras precisam de ajuda, precisam de apoio, precisam de fortalecimento no nome de Jesus. Certo? Próximo, os filhos órfãos. Filhos órfãos são assim. Nós temos uma história interessantíssima e agora eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Eu vou precisar que você leia a Bíblia comigo agora. Juízes, capítulo de número 11. Juízes, capítulo de número 11. Diz assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta, seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu os filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. E olha só o que aconteceu, capítulo de número 11, pessoal, o que aconteceu aí, olha o que o texto vai destacar. Então, 11, versículo de número 3, então, ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Olha só, Jefté é filho de uma prostituta, e ele tem que lidar com a orfandade. Ele é criado sem a mãe e com a presença de carência de um pai. E quando ele tenta se integrar à família, como filho bastardo, queridos, essa palavra é forte, não deveria existir isso no mundo, mas existe. Filhos que são fora do relacionamento conjugal, filhos que são resultado de uma noitada, de uma irresponsabilidade, seja de um jovem, seja de um adulto, uma adulta. Quando o Jefté tenta se integrar à família, sabe o que acontece? Cai fora. Você não vai ter herança na nossa casa. O maior problema com filhos bastardos é a herança. Quando, por exemplo, uma mulher se separa e ela tem uns filhos e sabe que o marido a traiu e agora tem um filho que está chegando, a primeira coisa que ela faz é proteger os bens, não é? O grande problema com os filhos bastardos é a herança. E aqui tem um problema disso. Eu não sei se você é um filho bastardo, uma filha bastarda, desculpe essa nomenclatura, mas é um termo que se dá a quem nasce fora do casamento, tá bom, pessoal? Não importa o estado que você está hoje, o importa é qual vai ser a sua decisão. Talvez você foi rejeitado, rejeitada, foi abandonado, foi desprezado pela família, pelo pai ou pela mãe. Eu não te conheço, eu não quero te ver. É muito doloroso, não é? É muito dolorido. Existem famílias assim na Bíblia também. Jefté é um exemplo disso. Mas eu não gostaria que você sofresse o trauma de Jefté, porque Jefté não curou o seu trauma de rejeição. Jefté se transformou em um guerreiro em Israel e fez as piores atrocidades ao ponto de sacrificar sua própria e única filha depois, por causa do seu nível de rejeição, sabia? Depois você pode ler o capítulo 13 de Juízes, você vai encontrar, se você se identificou com essa história, você vai encontrar a história de Jefté. Jefté, o rejeitado, quer ser líder de Israel, e nessa questão da liderança de Israel, ele toma as atitudes mais impensadas, para sustentar o seu poder, para sustentar a sua posição, e para de alguma maneira tentar ser atendido pelo povo e ser respeitado. Vamos fazer mais um gráfico aqui, para você ver o que acontece com o processo de rejeição. Eu sei que eu falo a muita gente que foi rejeitada na família, né? Foi rejeitada pelos pais, rejeitada pelos irmãos, rejeitada por pessoas que amava. A rejeição, dizem os psicólogos, é uma das dores mais profundas na alma humana. Vamos lá. Vou colocar aqui no topo do nosso ciclo. Rejeição. Uma das características principais da rejeição e que leva imediatamente é chamado de complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade. Uma outra característica interessante que vai acontecer é o complexo de superioridade. Tanto
o complexo de inferioridade como o complexo de superioridade se alimentam da rejeição. É um ciclo. A rejeição gera inferioridade. Jefté, você não participa dessa família porque você é um bastardo, sou rejeitado. O que ele sente? Ele se sente como inferior. Ele foge dali e vai morar numa terra distante. Lá ele se junta com quem? Com gente inferiorizada, gente vadia. O termo vadio significa com pessoas que não são de bom caráter ou de boa índole. Então a inferioridade cria um ambiente de semelhança. E ali está o problema. Ali acontece essa divisão. Jefté, agora inferiorizado, está numa caverna, está numa associação de homens vadios. De repente existe uma possibilidade. Há uma guerra em Israel e descobrem que o Jefté é um poderoso guerreiro, porque embora ele seja inferior, ele tem qualidades. Alguém vê as qualidades e ele fica surpreso. Vocês viram isso em mim? Eu sou um poderoso guerreiro? Vocês me querem como líder de Israel? Então me garanta o seguinte: quando eu vencer essa guerra, eu vou ser líder ad eterno. Ninguém vai me tirar da liderança. Se eu vencer essa guerra, eu vou ser líder para sempre de Israel, tá certo? E os homens prometem isso para Jefté. Se você ganhar a guerra, você vai ser o nosso chefe, o nosso líder aqui em Israel. De inferioridade para superioridade. Então, ele começa a tomar suas decisões com poder. Pessoal, toda pessoa que tem um autoritarismo e um complexo de superioridade, sabe o que elas são? São frágeis. Porque a superioridade é uma casca protetora para a fragilidade interna. A superioridade é o avesso da inferioridade, só isso. É uma proteção para que ninguém veja minhas fraquezas. Você é assim? Tenta se defender o tempo todo, tenta se provar o tempo todo, como Jefté queria se provar às pessoas. Você tenta se esconder atrás de uma posição, de um título, ou de alguma coisa que lhe confere autoridade. Cuidado, porque você é um forte candidato a alguém que se sente profundamente rejeitado e se sustenta nisso. Lares que há rejeição, mães que rejeitam seus filhos no ventre, pais que rejeitam seus filhos e não ligam para os seus filhos depois que rompem a relação amorosa, não dão pensão, não visitam, não são pais presentes, embora estejam em lares diferentes, pais que rejeitam sua casa, mães que rejeitam seus filhos, geram transtornos, uma geração inferiorizada, menina linda, bonita que se acha feia, gente inteligente com a capacidade imensa que se acha burra, por causa de pais irresponsáveis que transmitem rejeição aos seus filhos. Acolha, ame, abrace e faça o melhor pelos seus filhos, para que não sejam órfãos, bastardos ou abandonados. Filhos órfãos não são apenas filhos de pais que morreram ou pais que abandonaram. Existem filhos órfãos de pais vivos. E esse, na minha opinião, olha só, na minha opinião, é o pior tipo de orfandade que existe. Filhos órfãos de pais vivos. Talvez até dentro da mesma casa, os filhos têm uma sensação de orfandade. Orfandade gera rejeição. Rejeição gera inferioridade. Quem não consegue avançar, volta para o processo de rejeição. Quem avança, cria um projeto de superioridade para defender a sua inferioridade. Interessante, né? Bom, a gente podia ir mais longe, mas eu vou para o último agora com vocês aqui. Pessoal, se você viu o material que nós estamos utilizando na internet, tem mais, acho que se eu não me engano, tem mais 10 pela frente. Então, vai ficar para a semana que vem, tá bom? Eu quero fazer esse, no máximo, mais um aqui. Vamos tentar, vamos lá. E a semana que vem a gente continua com as famílias imperfeitas. Desonra e irreverência. Gênesis capítulo 9, versículo 22. Esse aqui é mais rápido, porque é mais prático. Não vou precisar ler com vocês Noé. O texto é Noé. Noé tem uma família. Noé não é um ermitão, Noé não é um celibatário. Noé tem casa, tem lar. Tanto é que ele coloca a sua família na arca. E quando ele sai da arca, ele planta uma vinha. Depois de um tempo, a vinha tem uva. Ele amassa a uva, deixa fermentar, e da vinha ele faz o seu vinho. E quando ele toma o vinho, ele acaba exagerando um pouquinho na dose, fica mais alegre, e acaba dormindo dentro da sua tenda, peladão. Exatamente, nu. Lá com tudo à mostra. Mas ele estava dentro da sua tenda. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã, sabendo que o pai está dentro da tenda, vai e vê as partes íntimas do pai. Ele vai dar uma olhada naquilo e fala, ai, o que está acontecendo? Imagina o que Cã faz?
Ele vai até os irmãos e fala: vocês não sabem da maior. O velho está lá, com as coisas tudo abertas lá, tudo à mostra. Vem cá para vocês verem. Ele leva os irmãos e irreverencia. Eu vou usar essa palavra. Ele trata com desonra o seu pai, apresentando o seu pai ao ridículo, uma exposição aos seus próprios irmãos. Os irmãos pegam um lençol, cobrem Noé. Quando Noé acorda e descobre o acontecido, Noé fala: maldito seja tu, Cã. Tu, Cã, ficou feio, né? Maldito seja você, Cã. A partir de você as gerações serão amaldiçoadas. Cã gerou Canaã. O filho de Cã é Canaã. Sabe quais foram um dos principais inimigos de Israel na terra? Os cananitas, que eram parentes próximos de Israel, porque vinham da linhagem de Noé, queridos. Eram os netos de Noé. Os cananitas, netos de Noé. Mas por que eles foram amaldiçoados? Porque desonraram a família. Cã desonrou a integridade do seu pai. Famílias imperfeitas, queridos, também experimentam desonra, hein? Cuidado, filho, ficar tratando o seu pai com irreverência e desonra. Ficar humilhando na frente dos outros, dizendo que ele não sabe, que ele não faz, que ele é incompetente, ou que ele fracassou. Não desonre o seu pai. Às vezes você não mostra as partes íntimas do seu pai em público, mas você está desonrando diante dos seus amigos, com o seu comportamento, com a sua mentira, enganando o seu pai, enganando a sua mãe. Filhos que desonram o seu pai, a Bíblia diz que terão seus olhos comidos pela águia. Ou seja, vão ficar cegos, vão tomar decisões arbitrárias, não vão saber o que estão fazendo e vão ter uma cegueira física, espiritual e emocional. Quando você olha alguns filhos tomando as atitudes mais imbecis, você pode encontrar filhos que amaldiçoaram seus pais e expuseram os seus pais à pública vergonha. Pais que desonram filhos. Pais que fazem piadas maliciosas dos seus filhos à frente de todo mundo. Que fica brincando com a competência cognitiva, intelectual do filho. Que fica chamando o filho de azarado, desastrado, Zé Ninguém, uma peste, não é nada. Queridos, a maldição no lar está estabelecida quando há desonra. Um lar que não há honra, onde o marido não honra a esposa, é um lar amaldiçoado. 1 de Pedro, capítulo 3, 7 diz assim: maridos, honre a esposa de vocês na casa, para que a sua oração não seja interrompida. Tem marido que não pode nem orar para Deus mais. Sabe por quê? Porque não chega a oração. Desonra a esposa, humilha, faz coisas irreverentes. Filhos que já vão morrer cedo. Filhos que vão ter a vida interrompida precocemente, porque desonraram o seu pai. A Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias sobre a face da terra. Eu não sei, mas acho que Cã foi um dos primeiros a morrer da família de Noé, porque encurta a vida de quem não honra os pais. Pais, honre os filhos. Maridos, honre a esposa. Esposa, honre o marido. Filhos, honre os pais. Esse é o processo. Essa irreverência que nós temos com a família hoje, querido. É lógico que eu não ensinei meus filhos a pedir bênção. A gente vive em outro tempo. Bença, pai. Acho bonito isso. Não estou dizendo que é feio ou errado. Bença, pai. Bença, mãe. Bonitinho, jóia. Eu não ensinei meus filhos a fazerem isso. Mas nem por isso meus filhos podem me tratar com irreverência e desonra. Coloque honra na sua casa. O princípio da honra eleva o moral. O princípio da honra eleva a moralidade, eleva os valores, protege a casa. Não desonre sua esposa com brincadeira sobre ela na frente dos amigos. Não brinque com seu marido. Não desonre com piadas maliciosas na frente das suas amigas, ou até em fofoca com as suas amigas. Não desonre pessoas dentro do seu lar. O princípio da honra estabelece o bem da família. Cã foi amaldiçoado por desonrar o seu pai. E eu não sei se você não tem trazido maldição para o seu lar. Pense sobre isso e reflita. Deu tempo. A última agora. Temos mais 7 minutos. E é o que eu vou usar para falar com você sobre isso. Mentirinhas covardes. Famílias imperfeitas sofrem com mentirinhas covardes. Aquelas mentirinhas que a gente acha que é inofensiva. Aquelas mentirinhas que a gente acha que não vai nada acontecer. Aquelas mentirinhas que nós usamos para nos defender. Existe um termo em inglês chamado white lie. White lie, ela é um trava-línguas, né? Além de ser um trava-línguas, ela é mentira branca. Ou seja, é inofensiva. Em português nós não temos isso. Mas é aquela mentirinha social.
Queridos, mentira social, mentira não social, white lie, mentira branca, é tudo contra a verdade. É um atentado à verdade. E o texto é interessante de Gênesis 26:7, que eu separei de uma família que sofreu com a mentira. É o texto de Isaac e Rebeca. Isaac, ele é filho de Abraão, casa-se com Rebeca e vão para a terra de Gerar. Gerar tem um rei chamado Abimeleque, talvez você já tenha ouvido falar sobre ele na Bíblia. Abimeleque está lá olhando a situação e então perguntam: quem é essa mulher que está com você? O Isaac olha para um lado, olha para o outro. Essa aqui? É, essa mulher que está com você. É minha irmã. White lie. Mentira branca. Sabe por que o texto diz, Gênesis 26:7. Então Isaac mentiu porque tinha medo de ser assassinado pelos moradores daquele lugar. Porque a Rebeca era muito bonita, ele imaginou: se eu falar que é minha esposa, os caras vão me matar. Olha o que o cara criou na cabeça dele. Os caras vão me matar e vão ficar com a viúva. Então é melhor eu falar que ela é minha irmã, porque daí eles podem usar e abusar da minha esposa e eu fico vivo. Olha onde a mentira leva. A mentira, pessoal, entorpece, anestesia. A mentira faz a gente assumir riscos impróprios, loucos, insanos, sem medirmos a consequência. Com quem você está conversando no celular? Deixa eu pegar o meu aqui, dá licença só um minutinho. O marido está lá. Está lá conversando no celular. Aí a esposa fala: quem que você está falando? Ele diz: não, o negócio do trabalho. É nada. É a amante, é a conversa fiada, é o flerte, sei lá. É uma mulher da vida qualquer que conversa com um homem casado. E aí, ele está lá, tal. E ele também não presta, porque está conversando também, caráter duvidoso. E a esposa pergunta: quem você está conversando? Ele fala: não, já te disse, com trabalho, questão de trabalho. Beleza, tá joia, deixa lá. E aí ele começa a conversar com o trabalho, ele já não apaga mais a mensagem, ele já não se preocupa mais, ele vai assumindo riscos. Aquela mentira agora se torna um potencial desastroso. É a mesma coisa da mulher: o que você está fazendo, querida? Não, eu estou aqui curtindo uma foto da minha amiga que está viajando lá na Europa, olha que legal, não sei o quê, e não mostra o celular, na verdade está lá com uma conversinha fiada também, está contando uma mentira. Pega a chave do carro e fala: onde é que você está indo, querido? Não, eu vou lá na casa do meu amigo. Está indo nada, está mentindo também. O que você está fazendo com o dinheiro de casa, querido? Porque está faltando aqui em casa. Não, as contas estão pesadas. Você viu o tanto que eu paguei de energia? Esse ar-condicionado ligado. É nada, está gastando na noitada, na bagunça, está gastando na cocaína, está gastando para sustentar vícios ocultos. É nada, está com um monte de mentirinha. Mentira tem perna curta. Já ouviu falar isso? Não está na Bíblia, mas bem que podia estar. Aliás, está na Bíblia num outro termo. A palavra de Deus diz assim, em Tiago: não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Não, isso já está no Evangelho. Em Tiago está escrito assim: todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem devemos prestar contas, Jesus Cristo. Está lá em Tiago capítulo 1, versículo de número 18. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que devemos prestar contas. E Jesus disse: não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Mentira tem perna curta, porque mentira é um atentado contra a verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Meia verdade é uma mentira completa. Quase verdade é uma mentira completa. Uma mentirinha é uma mentira total. Então, não faça como Isaac. Não conte uma mentirinha pensando que isso não tem consequência. O Abimeleque chama o Isaac e fala assim: você está louco? Você está perdido? Rapaz, você falou que essa mulher é sua irmã. Qualquer homem poderia ter se casado com ela, deitado com ela. Sabe o que você ia trazer para a nossa terra? Maldição. Porque você é marido dela, homem. E aí o Abimeleque fala assim: ninguém toca essa mulher, hein? E você toma atento, toma juízo, seja homem de verdade. Eu imagino que ele falou isso, não está na Bíblia, mas ele falou: ninguém toque nessa mulher porque ela tem dono, ela tem marido. Nós contamos mentirinhas inofensivas porque temos covardia de encarar a dor da verdade. É a mulher que não fala do problema que ela está enfrentando, de um assédio dentro do seu trabalho. Ela quer contar uma mentirinha porque é covarde para contar isso. É o marido que não conta que o padrão financeiro está fora do padrão de vida.
O padrão de vida está superior às contas, então ele continua entrando no cartão de crédito, continua pagando contas atrasadas, continua fazendo financiamento para sustentar um padrão de vida que não existe mais, que tem medo e é covarde para chegar em casa e falar, ó, vai ter que cortar Sky, vai ter que cortar a internet, vai ter que cortar a empregada, vai ter que cortar a saidinha de final de semana, vai ter que cortar shopping. Tem medo de falar, o nosso padrão de vida mudou, a pandemia trouxe uma outra realidade. Mentira, dizendo, não, está tudo bem, não, está tudo certo, o cara está pegando dinheiro de agiota, está fazendo financiamento escondido da esposa, para sustentar uma casa. Ah, meu filho, isso é mentirinha que vai levar consequências dramáticas. É o filho que está pegando dinheiro escondido do pai, é a filha que está namorando escondido ou ficando com alguém que o pai disse, olha, esse não, hein, esse não é boa coisa para você. Mentirinha, vai trazer desastre. É o cara que está pegando um dinheiro errado lá dentro da empresa que trabalha, vai trazer desastre. É só um pouquinho, aí depois você vai devolver, ele é rico demais, ele não me pagou certo o 13º, vai questionar isso na justiça. Você não tem direito de mentir. Essas mentirinhas entram na casa nossa, na nossa casa, e destroem nosso lar. A esposa começa a desconfiar, o marido começa a desconfiar, filhos começam a ser hipócritas, fingidores, dissimulados. Mentirinhas são covardia contra a verdade. Isaac foi covarde, porque ele poderia dizer, é minha esposa. A verdade vai cobrar um preço para você, querido e querida. Você que está enganando, você que está mentindo, você que está encontrando meios para não falar a verdade para sua esposa, para o seu esposo. Eu vou dizer para você, eu te abençoo para que a sua mentira seja o mais curta possível. Sabe por que eu te abençoo? Não é maldição. Ô pastor, vou desligar o YouTube agora. Eu te abençoo para que a sua mentira seja revelada. Porque a verdade cura, a mentira adoece. Quanto mais tempo você ficar na mentira, pior vai ser para você, para a sua família, para o seu cônjuge, para os seus pais, para os seus filhos. Fale a verdade. Um dia eu chamei meu filho e eu percebi que ele estava mentindo. E eu falei para ele assim, queridinho, seguinte, eu vou dizer uma coisa para você. Se isso for mentira, você vai sofrer uma punição. Mas, se for verdade, eu vou tomar as providências para poder te ajudar. Mas, se você resolver contar a verdade para mim agora e falar, pai, é mentira, você não vai sofrer punição nenhuma, porque a sua verdade vai te proteger. Então eu te dou a opção. O que aconteceu? É verdade ou é mentira? O que você acabou de contar para mim, é verdade ou é mentira? Porque se você sustentar e depois for mentira, você vai sofrer punição. Aí ele pensou, tinha 6 anos de idade, isso faz tempo. Com 6 anos de idade, ele falou, é mentira, papai. Eu falei, então você não vai sofrer punição, porque a verdade liberta, filho. A gente precisa ensinar as pessoas a serem verdadeiras. Na mentira, no casamento, se você tem problemas conjugais, seja sincero. Procure um terapeuta para te ajudar. Procure um pastor para orar pela sua família. Procure encontrar um caminho para conciliar os problemas, mas não deixe que a mentira se alastre no bastidor da sua casa. Ela contamina os relacionamentos. Tem muita gente vivendo uma vida fracassada, uma família doentia, porque a base não é a falta de dinheiro. A base não é a sogra que veio morar junto. A base não é a dificuldade de relacionamento, a base é a mentira. Relacionamentos sustentados na mentira são o começo do fracasso. Certo? Não seja como Isaac. Fale a verdade. Pode doer agora, mas como Jesus disse, a verdade liberta. Ela vai te libertar. Agora a mentira vai te escravizar para sempre e vai doer a conta-gotas. Semana que vem a gente começa com isso aqui. Filhos super protegidos. E olha o que eu tenho para você a semana que vem, para você voltar aqui online e para você ficar ligado com a gente. Filhos super protegidos, filhos superestimados, julgamento e acusação conjugal, casais sem filhos e o problema da esterilidade, como lidar com isso, filhos sem disciplina e sem força moral dos pais, filhos que têm tudo na mão. Olha, tem gente que é playboyzinho na Bíblia, olha que interessante, tá? Filhos estigmatizados, que têm rótulos e que acabam crescendo e sendo um grande problema em relação à sua personalidade, adultério e traição. Temos aqui manipulação conjugal, confusão de papéis, julgo desigual, ofensas e retaliações, e aí a gente encerra. Beleza? Semana que vem eu te vejo. Aproveite para compartilhar o link desse vídeo e espero que possa ajudar você e a sua família a crescer em todos os princípios da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por cada pessoa que nos assistiu e esteve conosco até esse momento. Abençoe cada coração, fortaleça
e que as famílias sejam saudáveis. E que a ruptura com o pecado, com a mentira, com o engano e com as coisas que destroem a família, seja uma decisão nossa hoje, para causarmos uma restauração na nossa casa e curarmos todas as feridas que por um acaso existam nela. Abençoe as nossas famílias que não são perfeitas, mas que podem ser prevenidas dos erros e podem ser curadas dos erros que cometemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até domingo com a nossa série Cuidando da Família.